Hoje é dia 22/6, tá? Eu vou fazer aqui, deixar essa aula gravada, porque eu esperei os alunos, ninguém apareceu, enviei mensagem. E vamos falar um pouco sobre essa parte aqui de instalações de dispositivos que servem para as instalações elétricas prediais, mas voltado para o curso de automação, tá ok? Para quem ainda não percebeu, os alunos que não perceberam, as atividades foram mudadas, tá? Eu coloquei lá agora um questionário, onde tudo que eu falar aqui nas aulas vai ser referente o quê? À resolução desse questionário. Tanto é que o primeiro questionário que vocês fizerem vai ser baseado na primeira e na segunda aula. Aí que vocês, devido a toda essa explicação, vocês vão conseguir fazer o primeiro questionário. Então, beleza, vamos começar. Eu vou pegar esse material aqui do meu amigo professor Anderson Rusk e vamos falar sobre o primeiro elemento, que são os dispositivos de proteção. Esses dispositivos de proteção, eles têm como finalidade garantir o bom funcionamento e desempenho das máquinas, evitando que sobrecorrentes ou então curtos-circuitos. A proteção contra choques e proteção contra estes surtos. Pois muito bem. A norma que regulamenta tudo isso é a NBR 5410, que é a mesma que regulamenta sobre o quê? Os tipos de aterramento que devem ser feitos em subestações ou em qualquer outro tipo de área ou demanda. Beleza. Os dispositivos são capazes de prover simultaneamente proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito. Então, nós vamos falar sobre fusíveis, depois vem disjuntores. Vamos falar também aqui sobre motores elétricos, passando por dessa parte, e também sobre inversores de frequência e soft starts, beleza? Pois muito bem. O que que acontece? Eu vou mostrar como que isso funciona teoricamente. Dentro de um fusível, você vai ver comigo que o princípio de funcionamento de um fusível se dá mediante a duas leis. A lei de Ampère, de Ampère, que diz que num determinado campo magnético, eu vou ter o quê? Isso vai me ser aproximadamente igual a permissividade magnética desse meio, a corrente que será produzida, dividido por 2π pela dimensão, ou então o raio desse condutor. Isso aqui vem a partir do quê? Do princípio de funcionamento de diversos dispositivos, como fusível e como disjuntor. Por quê? Porque essa corrente que vocês estão vendo aqui, ela não é unicamente a corrente que passa pelo material. Existem outras correntes que nós chamamos de correntes parasitas. Correntes parasitas. Essas correntes parasitas, pessoal, também são chamadas de correntes de Foucault ou correntes de Foucault. Essas correntes parasitas, elas têm o quê? Elas vêm em forma de hélice ou vórtex. O formato delas é de hélice
É helicoidal ou então em forma de vórtex. 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 Essas correntes são nocivas para o bom funcionamento de uma máquina, por exemplo, de um motor, de um inversor de frequência. É a partir dessa lei que eu estou demonstrando aqui para vocês, que é a lei de Ampère, que se funciona o quê? Os fusíveis e disjuntores. E guarde muito bem essa lei. A segunda lei que nós vamos ver aqui de maneira bem implícita é a lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday, também conhecida como lei de Faraday, Faraday Lens. O que que a lei de Faraday Lens ou a lei da indução de Faraday nos diz? Que a DDP que surge no material, ela vai ser o quê? O número de espiras que esse material vai apresentar pela variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo, só que de maneira negativa. Por isso, quando você tem uma espira energizada, por exemplo, você tem uma espira energizada, se você chega com um ímã, o que que acontece? Existe, entre aspas, uma força que vai empurrar esse ímã na direção contrária. É por isso que existe esse menos, correto? Pois muito bem. O que que acontece? Essa lei ela é muito utilizada na questão de um funcionamento de motores elétricos. Motores, certo? Motores elétricos. Soft starts e inversores de frequência também. Então preste muito bem atenção aqui. Quando ouvir falar qual que é a lei que garante o bom funcionamento de motores elétricos, você já vai ligar que é a lei de Faraday-Lenz. Se ouvir falar assim, e qual que é a lei que é física que determina o bom funcionamento de disjuntores e de fusíveis? Lei de Ampère. Por quê? Neste caso aqui, você está trabalhando com corrente elétrica. Neste caso aqui, você está trabalhando com diferença de potencial. Pois muito bem. Explicado tudo isso, vamos adiante. Aqui vocês estão vendo alguns tipos de fusíveis, certo? Fusível cerâmica, o NH, o fuzil mais comum, correto? O fuzil do tipo chave, ele é bem menorzinho, certo? E então o fusível também do tipo de quê? Diazete. Fusível. O fusível, internamente, ele tem um elo de ligação por onde passa essa corrente e que vai variar a temperatura e também varia o quê? O campo magnético que está entrando dentro dele. Por quê? De acordo com a lei de Ampère que você viu comigo, lei de Ampère, o campo magnético varia em detrimento da corrente. Isso aqui é o quê?
É o símbolo de proporcional. Se a minha corrente aumenta, a densidade desse campo magnético também vai aumentar. E o que que acontece? Se há um surto de corrente, há uma parte dentro do fusível, um fio, que irá acionar um curto-circuito e vai impedir que essa corrente passe, fazendo com que ela chegue o quê? A zero, protegendo o seu equipamento. Beleza? Então, por isso que diz o seguinte, que se houver uma sobrecorrente, um aumento brusco dessa corrente, esse elo vai se fundir e que vai interromper essa corrente elétrica. Se ela interrompe essa corrente elétrica ela vai tender a zero, o que irá resultar que o meu campo magnético, a minha densidade de campo, vai ser o quê? Nula também, tá ok? Muito utilizado. Então, muito bem. E eu tenho três tipos de quê? Que eu posso classificar como fusíveis, ou seja, de efeito que nós podemos utilizar para explicar essa parte. Nós temos o efeito rápido, né, que se destina a proteger circuitos com correntes mais baixas. Por exemplo, essa aqui é a parte mais residencial, tais como chuveiros, fornos, lâmpadas, televisores e por aí afora. São fusíveis bem menores, mais voltados para a área residencial. Nós temos o efeito retardado, que são fusíveis maiores, como o diazed, por exemplo, que ele suporta uma corrente nominal, né? Esse aqui, no caso, aqui seria o diazed, não, NH, em que ele suporta altas tensões, então, consequentemente, altas correntes, que variam entre 4 e 630 amperes, muito utilizado na proteção de motores, e ultra rápido também, que ele se destina ao quê? A circuitos com alta sensibilidade, como computadores e CLPs, também muito utilizado o quê? O NH, ok? Muito bem. Você precisa conhecer o quê? A nomenclatura que você vai adotar para um fusível, quando você estiver lidando com esse tipo de material. A corrente nominal é aquela que o fusível ele tem o quê? A capacidade de suportar. É o valor máximo que ele suporta para que o material dele internamente não se funda, ou seja, que abra um curto-circuito e ele corta a corrente que está fluindo. A corrente de ruptura também é o valor máximo que esse fusível consegue interromper, certo? Por exemplo, se aqui eu tenho uma corrente nominal em que o valor máximo seja maior ou igual a 54, por exemplo, amperes, essa corrente aqui embaixo, ela só pode suportar maior que 54. Ou seja, ou seja, essa ruptura aqui, ela consegue o quê? Somente chegar acima do 54. Por quê? Para evitar o que nós chamamos de correntes parasitas. Correntes parasitas. Essas correntes parasitas interferem diretamente na curva de esterese, que é a curva característica que alinha os polos do material, beleza? Evitando assim as correntes parasitas. E eu tenho a corrente convencional de atuação, que é o valor que cada o quê? Fusível tem para funcionar. Por exemplo, o diazed, por exemplo, fusível do tipo diazed, ele funciona na corrente nominal entre 2 e 63 amperes. É essa a escala
né, que é convencionada para que ele o quê? Atue, beleza? E nós temos a curva de característica, que é em relação ao tempo, onde que aí nós vamos averiguar como que um fusível ele atua. Aqui nós temos a estrutura. Nós temos o do tipo Z ou de AZ, onde as correntes elas podem variar de 2 a 100 amperes dependendo do modelo. E nós temos aqui o que? A estrutura. Nós temos uma tampa que tem a finalidade de proteger ou isolar a corrente que está passando aqui dentro do fusível. Nós temos esse anel também que vem como isolante, tá? Não deixando com que a base se fique sem rosquear. Nós temos a base e o parafuso que faz esse ajuste. E nós temos o fusível do tipo NH, em que ele tem o quê? Ele tem uma estrutura maior para suportar choques mecânicos e também ele tem maior o quê? Estabilidade na hora de cortar essa corrente. Ou seja, ele suporta maior o quê? A intensidade dos arcos voltaicos que essa corrente nominal e de produção podem suportar. Ele também suporta mais o quê? As correntes parasitas que vêm, a fim de variar o quê? Os monopolos magnéticos dentro do material. Nós temos um outro modelo, que é o fusível NH extrator, tá? Esse aqui já é um pouco mais antigo, tá ok? Lembra tipo um ferro de passar. Onde que você vê aqui, aqui embaixo, o encaixe, onde ele era o quê? Colocado o extrator, tá ok? A curva característica desse tipo de fusível é determinada da seguinte figura, onde você tem a corrente de valor eficaz e você tem o quê? O tempo de fusão médio. Por exemplo, se eu quero que a minha corrente seja no máximo 10, tá aqui no máximo 10, o que que acontece? Eu tenho aqui 10, essa curva vai o quê? Decrescendo, beleza? Isso também vai depender do que também? Da tensão com que você está trabalhando, o valor eficaz da tensão. Pois muito bem, se ela fecha até este patamar, o que que acontece? Como se trata de uma curva, você pode traçar uma reta aqui e outra aqui. E que você verá aqui mais ou menos o quê? Esse tempo aqui, até aqui em cima, mais ou menos, dá em torno de 50 segundos. E que a 10 amperes, essa corrente em valor eficaz, ou seja, você pegando essa corrente nominal e multiplicando pela raiz quadrada de 2, vai dar aproximadamente o quê? 70 em valor nominal, valor eficaz, certo? Beleza? Que tem 10 amperes e ela vem nesse contexto. Mas tudo isso aqui já é o quê? Determinado, beleza? Por tabela. Aqui eu tenho os pontos, onde que ele vai variando, até chegar ao valor do quê? Da corrente eficaz, já pronto para ser determinado. Muito bem. Esse vídeo aqui foi um vídeo rápido, certo? O que que acontece? Eu vou falar sobre disjuntores, correto? Mais a fundo. Esse é um vídeo de para nortear. E vou disponibilizar também uma apostila que fala o quê? Mais sobre esse assunto recorrente. Como até agora nenhum aluno apareceu, eu já deixo gravado, tá? Aqui para vocês. E amanhã, tá? Na próxima aula, então, eu já falo com vocês sobre o quê? Os eventuais, as eventuais dúvidas que isso pode trazer, tá ok? Mostrando a nomenclatura e também como que você resolve um exercício envolvendo o quê? Fusíveis, tá ok? Outro ponto importante
é o seguinte: não se esqueçam destas leis. São muito importantes. Porque amanhã, se vocês virem esse vídeo e sanarem suas dúvidas, eu já quero entrar em disjuntores para depois nós já entrarmos em transformadores, ok? Eu vou falar aqui sobre disjuntores, tá? Que é um assunto bem mais amplo, tá? Do que simplesmente fusível. E depois nós já entramos em transformadores, tá ok? Então, até mais.